A comunidade judaica brasileira recebeu o ex-ministro da Defesa de Israel e chefe de gabinete das Forças de Defesa de Israel, Moshe Yaalon. Ele visitou sinagogas, movimentos juvenis, escolas e se encontrou com a liderança judaica. Veja agora como foram alguns desses encontros. Logo nos primeiros dias em que esteve no Brasil, o ex-ministro de Defesa de Israel, Moshe Yaalon, se encontrou com empresários da comunidade judaica no restaurante Nur, em São Paulo. No jantar, o ex-ministro discursou e falou sobre a atual situação do Estado de Israel e a segurança realizada no país. Há muito o que falar para as pessoas daqui da comunidade judaica a respeito dos desafios que enfrentamos em Israel, assim como é importante falar para todas as comunidades judaicas no mundo e também para que se possa entender melhor sobre a nossa situação, sobre a segurança realizada no Oriente Médio. E é a minha função passar a minha experiência e tentar explicar às pessoas para que elas possam entender e saber mais sobre esses desafios. Para nós é sempre oportuno receber uma autoridade de Israel. A federação ela é apartidária, então para nós todas as figuras políticas de Israel são importantes. E está no Nur essa noite, o Dani oferecendo esse jantar, dentro de uma agenda que nós vamos nos encontrar. Eu acho que é bastante rico poder ter essa relação direta com Israel através de uma pessoa que fez a história e faz a história. Isso é fundamental. É super importante a comunidade judaica se aproximar de pessoas como o Moshe Yaalon, principalmente nesse momento que está tão complexa a polarização da política no mundo. Eu acho que ele traz um pouco de clarificações a respeito do que as coisas acontecem em Israel, os caminhos que Israel está indo. Sempre interessante, né, você escutar as palavras de alguém que teve tão profundamente dentro do governo, num cargo tão importante, ministro da Defesa, também para você saber o que pode ser melhorado nas relações, o que nós como comunidade judaica podemos aprender, ou podemos melhorar, ou podemos crescer em termos de contatos e troca de informações. Sem dúvida, para a gente, para a comunidade de São Paulo, é importante estar próximo das pessoas que representam Israel, e isso mostra cada vez mais a ligação que o Brasil tem, que a comunidade brasileira tem com o povo e com a terra de Israel. A Fizesp organizou um almoço com a presença da liderança judaica em que Moshe Yaalon traçou um panorama sobre a situação atual da sociedade israelense e no Oriente Médio, além de falar sobre a segurança global e as relações entre Brasil e Israel. Ter a possibilidade de ouvir o Yaalon com todo o grupo das nossas federadas, das nossas entidades, né, é muito importante para a gente, para ouvi-lo, entender os grandes temas, a agenda em Israel nesse momento, mas para ele também conhecer como pensa a comunidade judaica de São Paulo. Eu encontrei uma comunidade muito inspiradora, acolhedora, comprometida e sionista. Eu acredito que nós, como judeus, deveríamos estar unidos. Vamos deixar de lado a direita ou esquerda, Ashkenazi ou Sefaradi. E nós somos sortudos em viver em uma era em que temos um Estado independente, o Estado de Israel, que completa o aniversário de 70 anos no próximo ano. Este encontro foi uma oportunidade para a liderança judaica conversar com um importante personagem da política israelense sobre questões que interessam a comunidade judaica brasileira. Primeiro, eu fiquei impressionado com a capacidade, com a inteligência e com o conhecimento do ex-ministro da Defesa de Israel. Ele é um verdadeiro mensch e, de fato, traz uma visão de mundo e de Israel nesse contexto bastante otimista até, diante desse mundo tão conturbado, e isso nos faz bem, nos faz acreditar que é possível, que tem saída. O consulado, como costume, sempre colabora com visitas de políticos israelenses, não importa se são da oposição ou do governo. O ministro Yaalon até pouco foi ministro do governo de Netanyahu, agora o ex-ministro, mas o líder político israelita importante, e por isso nós participamos, colaboramos com tudo que precisa, que tem que ver assuntos logísticos de segurança. Acho muito importante que a comunidade brasileira
esteja presente, a liderança esteja ouvinte, para saber também traçar diretriz o que a gente vai fazer aqui no Brasil e de que forma a gente pode ajudar Israel nos ajudar a continuar vivendo em paz. Estamos falando de uma pessoa que dedicou toda a sua vida para Israel, mais que tudo na área de segurança. Então, acho que é super importante para a comunidade judaica receber, conhecer o que ele está pensando, escutar da sua experiência e conhecer suas opiniões. Moshe Yaalon também conheceu o Clube Hebraica, que é um grande centro comunitário. Acompanhado do presidente da instituição, Avi Gelber, e do diretor superintendente, Gabi Milevski, o ex-ministro de Defesa visitou as instalações do clube e participou de uma reunião com os membros da comunidade. A Hebraica, como o centro comunitário que é, sempre recebe as personalidades do mundo judaico inteiro e principalmente de Israel, que é uma personagem importante no cenário tanto atual como histórico de Israel. E ainda acho que ele vai ter papéis importantes no cenário político e no cenário de defender o Estado de Israel para o futuro. Temos que entender que devemos estar juntos. E Bugui representa isto. A voz dele passa a ser mais importante, um homem honesto, um homem que trabalhou a vida inteira e acredita nos seus ideais, e então a Hebraica só tem que celebrar a vinda dele.